Você já se perguntou o que é jornalismo? Naturalmente, todos os cidadãos têm uma ideia do que significa o jornalismo. Os jornalistas profissionais, por dever de ofício, sabem o que é jornalismo. O jornalista Luciano Correia, que tem a sua profissão no jornalismo, que é professor universitário no curso de jornalismo, que é doutor em comunicação, neste vídeo discute conosco o que é jornalismo, teoriza, faz reflexões sobre a questão da independência do jornalista, discute o problema da ética no jornalismo, a relação do jornalista com a empresa de comunicação para a qual ele trabalha, com os anunciantes, enfim, discute qual é o campo que limita o jornalismo como serviço público e o jornalismo como negócio empresarial. É isto que nós vamos acompanhar a partir de agora. Mas jornalismo é tudo aquilo que a gente precisa contar às pessoas e que tem utilidade para todos, tá? O Armando Nogueira, quando era diretor da Rede Globo, lá no começo, quando a Globo assumiu a hegemonia dela no campo da televisão no país e tendo o jornalismo, sobretudo, a dramaturgia também, à frente, e ele foi o cara que implantou o padrão de jornalismo da Globo, ele dizia que o segredo do Jornal Nacional e que se via para ele se basear o tempo inteiro era ele produzir jornalismo na concepção hipotética, ou seja, supondo uma telespectadora imaginária abrindo a porta, a janela de sua casa para a vizinha e a vizinha perguntando o que é que aconteceu hoje, né? O que foi que teve de importante no dia de hoje? Então, o jornalismo é no final do dia você contar essas coisas, aqui numa conceituação muito rústica, mas é mais ou menos isso, porque eu acho que aí também define aquilo que é principal no jornalismo, que é o seu caráter público. Jornalismo como serviço público, porque ele remonta suas bases. A história do jornalismo vem de muito tempo, né? Ele começou junto com o capitalismo, né? Eu já falei aqui num desses capítulos, Ciro Marcondes Filho dizia: imprensa e capitalismo são pares gêmeos, ou seja, começaram juntos, um depende do outro, dependeu do outro para começar. Aqueles grandes mercadores que levavam, os arautos que levavam as informações de interesse comercial de um mercado para outro, isso de longas distâncias, né? Eles são os primeiros noticiaristas da história. Portanto, começa aí uma atividade jornalística, levando informações de lugares remotos para outros. Bom, esse jornalismo, esse embrião do jornalismo lá atrás. Mas esse que a gente se refere aqui, nessa concepção mais moderna, Carvalho, que você pergunta, é uma conquista clássica e que se situa basicamente aí no iluminismo, né? E o iluminismo lega talvez as principais conquistas que a humanidade mantém até hoje como base da civilização, né? Nós que já fomos comunistas poderíamos dizer, não, mas o socialismo também foi, né? O comunismo também foi, e poderia ter sido, era uma promessa, mas depois, né, do naufrágio que foi, as experiências da União Soviética, do leste europeu, da própria Cuba, né, que nós vivemos lá e conhecemos bem, já falamos aqui outro dia, esse legado sobrou muito pouco. Sobrou aquilo que você vê na Hungria hoje, né, aquela sociedade doente, e sobrou o que a gente vê na Rússia hoje, as máfias tomando conta, né, chefiada por um mafioso maior chamado Putin, né, um assassino comum, é um matador como esses matadores de aluguéis que você contrata a rodo no Rio de Janeiro, ou aqui também, em qualquer lugar desse nosso país. Então, assim, o iluminismo legou para a humanidade o jornalismo como uma conquista clássica, com essas regras, essas garantias, né, e regras de funcionamento, né, que são trabalhadas não só nas escolas, né, nas faculdades de comunicação,
mas na própria prática do mercado, né? Tem gente que demoniza muito o mercado, né, e esquece de dizer que foi o mercado quem consolidou também o jornalismo como um campo prático, depois um campo teórico nas academias, e que ele ainda hoje tem a sua utilidade, às vezes até única, em sociedades complicadas como a nossa, como a sociedade brasileira, que vive um momento de convulsão, de crise das instituições, de quase que flerte mesmo com a ditadura e o autoritarismo, e numa hora dessa o jornalismo tem um papel fundamental. Então o jornalismo é isso, Carvalho, esse serviço público que areja a democracia, que fiscaliza o exercício uns dos outros, não só dos poderes públicos, mas de todas as instâncias, inclusive as instâncias individuais. Eu comecei fazendo crônicas e comecei, inclusive, antes mesmo de começar, de entrar no curso de comunicação, de jornalismo, lá na UFBA, já terminando, largando aqui o curso de engenharia química na UFES, então nessa época eu comecei a rascunhar minhas primeiras crônicas. Se é que esse é o meu começo, porque o nosso começo, nós já pactuamos aqui, o meu começo foi no Jornal Cebolão, em Itabaiana, mas era um jornal estudantil, um jornal colegial, era uma brincadeira, um jornal muito pequeno, né, onde eu fazia, inclusive, horóscopo, fazia esporte, fazia até um arremedo de coluna social, com aquelas notinhas sobre namoricos, paqueras e tal, coisas assim. Eu comecei fazendo crônica, mas já com uma verve política forte, de denuncismo, de denúncia, denuncismo não, de denúncia, com um forte viés social, né? Porque eu já tinha um começo de militância política, portanto eu já estava impregnado pelas minhas leituras, pela minha concepção de mundo, então eu comecei aí. Mas na universidade eu fui transitando por todas as áreas. Como eu falei aqui outro dia, durante o próprio curso eu tive uma passagem pela própria publicidade. Eu fui estagiário de uma agência de publicidade importante na Bahia. Eu atuei primeiro como repórter, porque quando me formei foi como repórter que eu fui trabalhar em vários jornais, em jornal impresso, mas trabalhando também em assessoria de comunicação. Trabalhei primeiro na SMTT e depois fui para a prefeitura de Aracaju e já fui ser secretário de comunicação aos 26 anos de idade, mas sempre exercendo reportagem, redação também, o que você chama de redação aí, que é um trabalho que é muito mais do que o de repórter, às vezes funcionar como o próprio copydesk, né? Ali fechando páginas, né? Dando títulos, coisas assim, tá? Um trabalho bem mais amplo. E em televisão, que eu diria assim, o que eu mais fiz na vida foi televisão. Trabalhei bem mais em televisão do que jornal. Trabalhei muito tempo na TV Sergipe, tive uma passagem pela PRP, depois fui presidente da Fundação APRP, portanto dirigi uma TV e 2 rádios por mais 4 anos. No Maranhão, eu fui diretor de jornalismo, trabalhei 2 anos na TV Difusora do Maranhão, e depois, e tive também 4 anos na TV Caju, e tive algumas passagens por rádio também. Então, nessas passagens, sobretudo em televisão, eu fiz tudo. Eu fiz pauta, eu comecei na TV Sergipe na pauta. Com uma semana me colocaram para editar um jornal, né? Depois com o tempo depois passei a ser repórter e também comecei a entrar no ar no Bom Dia, fazia as entrevistas. Depois fui repórter, né, durante 1 ano e pouco na TV Sergipe. E bem assim foi no rádio. Fiz noticiário de rádio, redação, né, mas já fiz coluna também, fiz entrevista e na TV Caju, né, onde você teve uma experiência, participou dessa experiência, eu ancorei um programa. Portanto, lidava com tudo isso, desde escrever a apresentar. Ele do ponto de vista da sua conceituação, é um serviço público, não há dúvida nenhuma. Agora, o seu modelo de funcionamento pede um modelo de negócio, né? E se em alguns momentos os limites precisaram ser muito claros, porque o campo ético era muito forte, olha lá, a conquista do iluminismo que eu falei, né? Essa herança de uma sociedade crítica não permitia que o jornalismo fosse atravessado pelas lógicas comerciais. Acontece que, com a digitalização, com a convergência digital, o jornalismo vem se esfarinhando também. Aquele modelo clássico vem se esfarinhando. O próprio modelo de negócio, para enfrentar a digitalização, onde cada um se propõe ser também um difusor de informação, o mercado profissional, como dizem agora, o jornalismo profissional, como dizem agora as TVs,
ele precisa se reinventar. E aí, cada vez mais do que antes, precisa depender do seu modelo de negócio. Então, nesse momento agora, se essa sua pergunta fosse há 10 anos atrás, Carvalho, a resposta seria bem mais delineada, bem mais com uma fronteira muito bem definida. Eu até diria, não, jornalismo é jornalismo, negócio é negócio. Acontece que o negócio já bancava. O negócio é o que nós chamamos de publicidade. A publicidade já bancava os projetos de jornalismo. E agora, cada vez mais. Agora, por exemplo, eu vejo canais como a Band, eu ouço muito a rádio Band News pela manhã cedo, né? Eu fujo, né, dessa barulheira infernal que tem aqui de manhã, aqui em Aracaju, em Sergipe, procuro uma coisa mais qualificada, que é o rádio do sul do país, né? A CBN, a rádio Band News, não que sejam, são complicadas também, tem suas coisinhas, mas é um jornalismo muito mais profissional. Pois bem, na Band News a gente vê direto, cada vez mais, repórteres que se anunciam e no fim de seus boletins anunciam seus produtos, ou seja, eles mesmos anunciam seus patrocinadores. É uma fronteira muito complicada do ponto de vista ético, muito complicada, porque você vai dizer assim, quando é que o jornal vai dar uma nota com isenção de um fato relacionado, sobretudo se for um fato negativo, com o patrocinador? É essa a quadra difícil que o jornalismo vive agora no mundo inteiro. Não é tão cru assim. Não é assim, né? Veja, isso é uma naturalização muito chula, né, das lógicas comerciais que atravessam o exercício do campo jornalístico. Existe esse atravessamento, existem os conflitos, existem horas esse jornalismo vai explicitamente para um lado, ora vai para outro, ora se mostra muito digno também, horas tem papel patriótico, tudo isso, a gente tem que ver tudo isso. Social é a melhor coisa do mundo, né? É a sociedade. Então, um jornalismo que objetiva descrever a sociedade, muito bom, né? Um jornal que tem as editorias bem demarcadas, como você disse, né? O esporte é o esporte, a política é a política, a polícia e crimes, né, e ocorrências também nos seus lugares, né? O horóscopo, né, editorial, né? Então, veja, a vida das pessoas, o corriqueira, né? O próprio Gramonde, não tem o Gramonde, a vida pobre ou rica, a vida em festa ou nos seus rituais, nas suas liturgias, um capítulo, se não o mais importante da saga humana, né? É isso que a humanidade está fazendo nesse exato momento no mundo inteiro. Então, ela precisa ser coberta assim. Ela, do ponto de vista jornalístico, de cobertura, ela precisa ser abordada assim. Então, não tem nada de errado, eu acho, com a existência da coluna social. Uma coisa que se chama social não pode ser ruim. Sociedade é bom, né? Ruim é se não tivesse sociedade. O que é que teríamos no lugar disso? A alta sociedade, por sua vez, também não. Ela é um dos estamentos, né, que nada demais de ser coberto. Acho que as colunas, elas também registram a vida das pessoas simples, das periferias que produzem, né, novas formas de vida. E eu não falo aqui de cultura só, mas de sociedade mesmo. O bom colunismo social se amplia, se abre para tudo isso, né? O problema de coluna social é os tipos de colunas e de colunistas que existem. Olha, eu acho que aí tem muito negócio também que não deveria ter, né? Porque a fronteira a que eu me referi agora há pouco, ela deveria delimitar, né? Na hora que eu vou fazer apologia a um produto, a um creme de beleza, a um lugar, um passeio turístico, né? Sei lá, para Sauípe, né? Eu vou dizer Sauípe porque não é propaganda, né? Sauípe já está meio decadente. Na hora que eu vou falar de um lugar desse, né, tem que saber se eu não estou levando um por trás. E se estiver levando um por trás, é evidente que é negócio e é negócio espúrio, que você está iludindo a boa-fé das pessoas. Você está supondo que a sua opinião é isenta, que ela está levando em conta a diversidade de ofertas, né, para aproveitar o exemplo do turismo aqui, turísticas num lugar. Você falar de um produto só é complicado. Acho que ele geralmente faz jornalismo, né, e para se manter publicado, né, tem que fazer, porque senão alguém vai dizer, olha, aqui essa coluna só tem negócio, né, tem que ter um pouco de notícia, de jornalismo, tudo isso. Mas que em alguns momentos a maioria deles faz. Isso é condenável, evidentemente, né, e acho que nos grandes centros
Não que isso não ocorra, mas essa atividade é um pouco mais disfarçada, talvez pela competência dos seus colunistas encarregados. E digo não, Carvalho, sem nenhum problema. Se eu tivesse sido convidado para fazê-lo, teria feito com a maior satisfação que fiz todas as outras atividades que eu fiz no jornalismo, sem nenhum problema. Não tenho preconceito, absolutamente. E vou lembrar aqui de um dos maiores nomes do jornalismo e da literatura sergipana, é o nosso querido e saudoso Amaral Cavalcante, recém-falecido. Amaral, que foi uma das figuras mais importantes desse estado na cultura, foi presidente da Fundação Estadual de Cultura, criou a Folha da Praia, esse semanário que mudou a história e a cara da imprensa sergipana e varreu a cafonice, né, a caretice que imperava. Pois bem, Amaral, uma figura de vanguarda, ele próprio um artista, um poeta, e um poeta dos grandes. Amaral começou a vida como colunista do Jornal da Cidade, ainda lá na época de Nazário Pimentel, nos primórdios do Jornal da Cidade. Ele fazia uma coluna chamada Pique Geral, e era uma coluna social, né? Agora, com esse perfil muito cheio de molho, né? Cheio de uma verve literária, né? Amaral não era pobre literariamente. A questão do atravessamento pelo negócio comercial, eu acho que ele fica mais explícito, Carvalho, é quando também o colunista ele é um pouco tosco em lidar mesmo com a linguagem, com o texto, com tudo isso, e aí acaba sobressaltando o tempo inteiro o negócio, o caráter de negócio, suas negociatas, suas trocas de favores, tudo isso. Porque talvez Amaral também tivesse lá suas permutinhas, sei lá o que, né? Sei lá o que. O poeta não era nenhum santo, a gente sabe disso. Mas o trabalho feito com competência, ele até ofusca um pouco isso. Então, vá saber se tinha essa contaminação em colunistas como Amaral. Agora, era uma coluna com muita qualidade, com muita verve, e que fez com que a coluna social alcançasse um respeito no país inteiro. Colunistas como Amaral aqui em Aracaju, como Suan lá no Rio de Janeiro, né, como Anselmo Góes, que fez o Informe JB, mas hoje faz uma coluna que é social, né, e que é uma coluna de notícia, de informação, de tudo, bota foto de menina de biquíni, né? Aliás, alguém é contra, né? Eu acho uma maravilha isso. Eu cheguei ao jornalismo porque já tinha começado lá atrás, então cheguei por exclusão, né? Eu tentei ser engenheiro e achei que não ia dar certo. Talvez até tivesse dado. Se fosse da minha idade hoje, com a paciência, com um pouquinho mais de paciência que eu tive, com professores menos ruins do que os que eu tive lá na engenharia, eu teria talvez me tornado engenheiro. Quem sabe estaria feliz da vida. Então, o jornalismo foi vocação, você poderia ter sido engenheiro. Então, é meio complicado. Eu tinha militância política, eu acho que eu entrei no jornalismo muito com aquela vontade, né, de... Quando eu era menino, colegas meus, de menino ainda, dizia aquela história de Américo Pisca-Pisca, o reformador do mundo. Eu ia dizer Américo Vespuccio. O reformador, eu estou entre os Américos, meus ídolos. E o Pisca-Pisca, num texto de infância, não lembro mais da literatura infantil, em que grau. Enfim, o América era um inconformado com o mundo. E eu sempre fiquei assim, digo, porra, eu acho que eu trago, né, o gene do Américo Pisca-Pisca, de querer. Que na verdade era o que isso? Era a consciência política, né? A consciência de que eu queria fazer alguma intervenção no mundo. Eu já tinha uma militância incipiente ainda no campo político e eu queria encaminhar, carrear isso, né, para uma atividade onde eu pudesse, ao mesmo tempo, se possível, juntar a sobrevivência, né, essa dedicação, né, a uma militância em favor de um mundo melhor, né, através do jornalismo. Então, tem um pouco aí de sonho, né, de utopia. Então, assim, eu acho que quando eu escolhi jornalismo, foi um pouco por missão, né, de querer reformar o mundo, melhorar o mundo, de exercer essa minha militância, que era uma militância política, mas nunca, ninguém na esquerda, naquela época, e eu sou do começo da fundação do PT, eu fui fundador aqui, eu já disse isso aqui, não era com vistas a me tornar nada, tanto que já tive a oportunidade de ser candidato e jamais pensei, e nem me nomearem senador da República, eu quero.
mas eu queria, sim, né, a política para mudar o mundo, para mudar as coisas, para mudar a vida das pessoas. Isso eu continuo querendo, inclusive, porque continuo achando que o caminho para a mudança é isso mesmo. Com tudo isso que vem acontecendo, com a emergência de bolsonarismo hoje, né, com o hegemonismo de partidos como o PT, que quando chegou ao poder achou que também só tinha ele, que na esquerda só tem ele. Né? Você lembra lá atrás a maneira como o PT tratava nós que fomos depois para o Partidão. Né? Eu saí do PT e fui para o Partidão, Partido Comunista. E o PT tinha, na sua maneira hegemonista de ver o mundo, de se portar, de atuar, né? Ele não tolerava, né? Aquilo que Stalin fez na Rússia. Stalin mandou matar Trotsky no México. Stalin eliminou fisicamente seus adversários. Ideologicamente, ele enfrentou seus adversários no mundo inteiro. Eu nunca tive o meu sonho era só mudar o mundo, não era o poder pelo poder. Né? Deixando essa digressão de lado aqui, voltando para o jornalismo, foi isso. Eu queria fazer isso e, ao mesmo tempo, num lugar que eu buscasse sobreviver disso. Porque, para finalizar, Carvalho, tem gente que diz assim que quando você gosta do que faz, você trabalha como se estivesse se divertindo. É mais ou menos isso.